Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como utilizar este editor. Além de apresentar como utilizar esse editor, também será apresentado como cadastrar no banco de dados. Eu coloco artigo 4, sendo o título do artigo. No gerador de Lero, pego 3 parágrafos, copio esses 3 parágrafos, posso subdividir para ter mais linhas e também no tutorial eu apresento como acrescentar plugin, sendo o plugin Emoji, mas você pode utilizar outros plugins. Eu apresento este como exemplo para você compreender como utilizar plugin. Eu utilizo o seguinte emoji, pego este como exemplo, também coloco um subtítulo. Para colocar o subtítulo, posso pegar qualquer texto, pego este texto e acrescento indicando que é um subtítulo H2, porque o H1 quem está utilizando é aqui na parte superior, é ele que utiliza. Também acrescento mais um subtítulo aqui na parte inferior. Isso daqui vai ser o subtítulo. Somente seleciono isso daqui e acrescento sendo H2. Exato, acrescentou mais um subtítulo. Eu quero cadastrar no banco de dados. Clico em cadastrar, artigo cadastrado com sucesso, venho no listar, artigo 4 que eu cadastrei, tem o subtítulo, porque o título é isso daqui. Tem o subtítulo, mais o segundo subtítulo, criados parágrafo, e também está apresentando o emoji. Aqui o emoji eu estou utilizando um plugin. É isso que será apresentado nesta aula. Como integrar este editor em um campo text area. Para começar, eu starto o servidor local WAMP Server. Após ter startado, abro no gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server. Também criei um diretório Celk. Dentro desse diretório Celk, criei alguns arquivos. Para ver, abro no editor Visual Studio Code, eu criei o arquivo conexão com o banco de dados local, o usuário root, porque eu estou utilizando o AMP Server. No AMP Server, o usuário do banco de dados padrão é root, a senha em branco, a base de dados Celk, a porta 3306. Inclusive, confiro acessando localhost, porque o servidor local, o AMP Server, em seguida phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, o usuário root, o mesmo usuário que eu estou colocando na conexão, a senha em branco, também senha em branco, depois a base de dados Celk. Acesso o MySQL, tem a base de dados Celk, eu criei essa base de dados, é nela que eu quero realizar a conexão. Também está sendo utilizado a porta 3306. Eu tenho a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Eu testo sem a porta. Confiro se realiza a conexão corretamente. Eu acesso o arquivo conexão.php, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Eu acessei localhost, porque é um servidor local, o AMP Server, diretório Celk, que eu criei dentro do diretório padrão do AMP Server, esse diretório. Em seguida, acessei o arquivo conexão, que possui a conexão com banco de dados. Conectou corretamente, então posso fechar este arquivo. Ir para o próximo. Criei o arquivo index, e este arquivo index tem a estrutura básica do HTML, indicando que o arquivo é do tipo HTML, português Brasil. Também estou incluindo a conexão com o banco de dados, conforme eu apresentei anteriormente este arquivo. No cabeçalho, coloquei o TF8 para aceitar caracteres especiais. O favicon, que é apresentado aqui na parte superior, eu acesso o arquivo index. Acessando o arquivo index, tenho este ícone, o mesmo que eu estou apresentando. Em seguida, o Tyro, sendo o título da aba, body o conteúdo. Tenho dois links, em seguida o título. Os dois links e o título. Acesso cadastrar, acessei a página cadastrar. Acessando esta página, também tenho a conexão com o banco de dados, estou incluindo o arquivo conexão e a estrutura básica do HTML. E neste arquivo cadastrar que eu começo a implementar
o formulário. Abaixo do H1, eu abro a tag Form, finalizo a tag Form, indico que os dados serão enviados através do método PostAction para qual página que será enviada. Eu deixo vazio porque eu quero enviar para a mesma página. Coloco o label para indicar o que o usuário deve preencher. Então, o usuário deve preencher o título. Crio o campo, coloco input type. Este campo será do tipo text, porque o usuário deve colocar o título do artigo. Coloco name, em seguida título. Não pode utilizar caracteres especiais no nome do campo, tilde, cedilha, acento. Também atribuo um ID com o mesmo nome, título, placeholder para indicar o que o usuário deve preencher. Então, neste caso, o usuário deve preencher o título do artigo. Finalizo este input e em seguida coloco duas quebras de linha. Criei o primeiro campo. Novamente, utilizo o label, indico que o usuário deve preencher, então deve preencher o conteúdo do artigo, deixo somente conteúdo, será um campo do tipo text area, abro a tag text area, finalizo a tag, dentro da tag utilizo o atributo name, indicando um nome para este campo, sendo conteúdo, ID também com o nome de conteúdo e acrescento quantas linhas, será 5 linhas, já é o suficiente, e também um placeholder para indicar o que o usuário deve preencher. Então, deve preencher conteúdo do artigo. Acrescento duas quebras de linha e só falta o botão. Para criar o botão, coloco input e em seguida type, submit, porque o usuário deve submeter este formulário, value e o valor que será apresentado no botão, sendo a palavra cadastrar, e também um nome para este campo, sendo send CAD artigo, ou simplesmente CAD artigo. Deixo send, confiro como que está ficando, cadastrar, eu tenho o campo título e o campo conteúdo, mas neste campo do tipo text area, neste campo eu quero utilizar a biblioteca, sendo a biblioteca, pesquisei pela biblioteca que será utilizado, abro o site, abrindo o site eu tenho um exemplo, aqui posso editar HTML, posso ver o HTML de todo o código, em seguida negrito, colocar um texto em negrito, entre outras funcionalidades. Acrescentar um link e para começar, venho em Get Started, em seguida como instalar. Como eu estou utilizando o HTML, simples HTML, eu venho na parte de download, realizo o download. Importante, realize o download, utilize a última versão, sempre utilize a última versão da biblioteca. E aqui eu tenho como utilizar. Antes que os seguidores de Modinha na Programação enviem mensagem criticando, a própria documentação indica que eu preciso utilizar o jQuery. Pego isso daqui, ou eu posso pesquisar pelo próprio jQuery. Pesquisei, abro o site, abrindo o site, venho na parte do download e será utilizado uma CDN. Desço um pouco abaixo e utilizo do Google, desta CDN. Simplesmente copio o endereço, pois eu estou incluindo o jQuery da CDN, não estou colocando diretamente no projeto. Coloco antes do body, depois da tag form, acrescentei o jQuery, retorno na documentação. Preciso incluir agora essa biblioteca. Eu realizei o download anteriormente. O download que eu realizei, eu colei no diretório cell que posso extrair arquivos. Retorno no editor para ver o que eu tenho. Dentro desse diretório eu tenho vários arquivos, mas o que importa é esse diretório. Então, simplesmente copio o diretório completo e acrescento na raiz do projeto. Retorno no gerenciador de arquivos e tenho isso daqui. Os arquivos que eu criei anteriormente, em seguida o arquivo que eu realizei o download, descompactei, então isso aqui posso excluir para não ficar tantos arquivos, só deixo esse diretório
e esse diretório que eu realizei o download, sendo este arquivo. O restante eu excluo tudo. E dentro desse diretório eu tenho o JavaScript. É o JavaScript que está indicando? Sim, é o JavaScript. Copio esse endereço, acrescento abaixo do jQuery. Importante, abaixo desta biblioteca. Não é esse endereço, então eu apago. Primeiro, eu acesso esse diretório. Inclusive, eu posso fazer o seguinte, dar um Ctrl espaço e o editor apresenta que eu tenho este arquivo. Será utilizado compactado. Então, esse que não é compactado, eu excluo para não ficar ocupando espaço. Só deixo o que está compactado. Retorno na documentação, agora eu tenho CSS. Copio também essa instrução e acrescento dentro do reto, no cabeçalho, neste local. E também não é mais esse diretório, é esse daqui, é o mesmo que está. Inclusive, eu posso fazer isso daqui, apagar, dar um Ctrl espaço, apresenta que eu tenho esse diretório e depois eu tenho CSS não compactado e o CSS compactado. Eu utilizo o compactado. Então, o que não é compactado, posso excluir. Esse que não é compactado, ele está como é implementado, eu excluo e deixo somente o compactado, sendo esse daqui, que está tudo em uma única linha. Claro, aparentemente ele não está tudo em uma única linha, porque o próprio editor está quebrando, não deixando uma única linha. Mas, se eu vier aqui, posso salvar, retornar no cadastrar, atualizo, eu coloquei no cadastrar, sim, está correto, botão direito, exibir o código-fonte da página, venho e ele está tudo em uma única linha. Se eu aumentar, observe que ele vai tentando adaptar-se em uma única linha. Isso aqui eu apago porque eu já utilizei, então fecho, carregou corretamente o CSS, jQuery também carregou corretamente, e este arquivo JS também carregou. Significa que está carregando. Importante sempre realizar esse teste para ter certeza. Retorno na documentação. Agora eu tenho um exemplo básico. Tenho cifrão do jQuery, hashtag porque um ID do campo, em seguida o nome da biblioteca que eu estou utilizando. Posso copiar toda essa instrução. Abaixo deste script, eu acrescento. Então, abro a tag script, finalizo a mesma e acrescento o JavaScript internamente. Qual é o nome do campo? Não será esse, ou deixo somente e coloco editor. É um ID, porque está hashtag, então se ele é um ID, neste local eu não coloco mais conteúdo, é o nome, sendo esse daqui. Se você colocar ID conteúdo neste local, aqui você também coloca conteúdo. Confiro como que está ficando, retorno no navegador, dou um Ctrl F5 e carregou. Tenho B de bold, porque aqui ele está indicando negrito e a parte para inserir imagem. Negrito e a parte para inserir a imagem. Mas eu quero mais funcionalidades. Retorno na documentação. Não tenha medo de documentação, sempre consulte a documentação. A documentação é muito mais confiável do que tutoriais que você encontra na internet ou artigo, porque a documentação é documentação oficial. É mais provável que esteja errado em um tutorial do que na documentação. Descer um pouco abaixo, mais um pouco, eu quero mais funcionalidades e não somente essas duas funcionalidades. Eu tenho um exemplo mais completo na própria documentação, só descer, agora sim, opções básicas. Dentro do BTN está correto, eu acrescento View HTML, todas essas funcionalidades. Copio e substituo o negrito e a imagem. Continuo utilizando o negrito, está aqui o negrito, continua a imagem, mas agora eu tenho mais botões. Quais são os botões? Conferir quais são, atualizo. Primeiro, para ver o HTML, está aqui, View HTML. Depois eu tenho este segundo para recuperar, dar um Ctrl Z ou dar um Ctrl Y para o conteúdo que eu editei. Formatar, tem a parte para formatar, parágrafo,
título, sendo o título do artigo, subtítulo e assim por diante, strong relacionado ao negrito, subscrito, link, inserir imagem, justificar, está aqui, justificar o conteúdo, alinhar no centro ou alinhar na esquerda, alinhar na direita, colocar tudo justificado. Em seguida eu tenho a lista, está aqui a lista, ver o que eu tenho mais, tenho esse traço, inserir um traço e remover a formatação. E full screen para carregar na página completa. Assim eu já estou carregando o editor. Mas quando o usuário preencher este formulário, eu quero cadastrar no banco de dados. Então, neste banco de dados, eu crio uma nova tabela com o nome de artigos, deixo 4 colunas mesmo. A primeira coluna será a coluna ID, esta coluna é chave primária e também será autoincremento. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Depois eu tenho o título do artigo, não pode colocar acento, varchar 220. Em seguida tenho conteúdo, conferir se realmente o nome do campo é conteúdo. Eu coloquei sim, nome do campo conteúdo. Coloco conteúdo do tipo text, não preciso colocar o tamanho, seleciono InnoDB e guardar para criar a tabela. Criei a tabela, é nessa tabela que eu quero cadastrar as informações do artigo. Abaixo do cadastrar, abro o PHP, em seguida finalizo o PHP. Primeiro preciso receber os dados. Para receber, utilizo o filter underline input array para receber os dados de todos os campos. Em seguida, input post, receber através do método post, porque eu estou enviando os dados através do método post e recebo tudo com uma string. Para isso, utilizo o filter underline default. Depois que eu receber os dados, eu atribuo para esta variável dados. Posso dar um var dump para conferir o que eu estou recebendo. Retorno no formulário, preciso preencher. A princípio ele deu var dump nulo, porque não possui dado nenhum. Preencho o título do artigo, artigo 1, e tenho o conteúdo do artigo. Para o conteúdo, eu pesquiso por Lorem Ipsum. É um site para gerar palavras aleatórias. Abrindo o site, gero 5 parágrafos, ok? Gerar os 5 parágrafos, copio esse primeiro, somente esta parte, retorno no cadastrar e colo. Colo 2 vezes, dou um Enter e colo a segunda, dou um Enter e colo a terceira. Clico em cadastrar, artigo, tenho o título do artigo e o conteúdo. O conteúdo está dentro da tag HTML. Está com a personalização e tenho o botão Send CAD Artigo. Eu quero dar o var dump somente quando o usuário clicar no botão. Verifico se for diferente de empty, a variável se foram dados na posição sendo o botão, acessa este if. E neste if eu posso inserir. Mas antes de inserir eu dou um var dump. Recorto e colo o var dump. Por padrão, não terá valor, atualizo, não deu o var dump, porque somente dá o var dump se o usuário clicar no botão. Deixo esses 2 parágrafos sendo o artigo 1. Ainda continua o artigo 1 porque eu não cadastrei no banco de dados. E deu o var dump, só deu o var dump quando eu clicar no botão. Recebendo os dados corretamente, posso criar a query, não é select, eu quero inserir. Insert, inserir na tabela, pego o nome da tabela, sendo a tabela artigos, em seguida as colunas título e conteúdo. Insira nessa tabela artigos, na coluna título, na coluna conteúdo, essas 2 colunas recebem os seguintes valores. E os valores devem estar neste local. Ao invés de eu colocar o valor direto, eu utilizo o link. Coloco 2 pontos, em seguida título, sendo um link, 2 pontos e o link conteúdo. Atribuo esta query para uma variável query underline
artigo ou CAD artigo, porque eu quero cadastrar um artigo. Preciso preparar. Para preparar, primeiro pego a variável con, que possui a conexão, sendo esta variável que está dentro do arquivo conexão, variável con, posso utilizar porque o arquivo cadastrar está incluindo a conexão com o banco de dados. Prepare, para preparar a query que está dentro da variável query CAD artigo. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável result underline CAD underline artigo, porque é um único artigo. Preciso substituir este link pelo valor que está dentro desta variável, sendo o array que possui a posição título e conteúdo. Para substituir este link, primeiro pego a variável result CAD artigo, que tem a query preparada, utilizo o bind parent para indicar que eu quero substituir este link título pelo valor que estiver dentro desta variável dados. Esta variável dados é um array, e este array tem a posição título, sendo a chave título, é ela que eu utilizo. Quero utilizar o valor que está dentro desta posição. E também tenho o link conteúdo, e substituo este link conteúdo pelo valor que está dentro desta posição conteúdo. Substituir os valores, preciso executar. Pego result CAD artigo, não ficou legal result, porque aqui é simplesmente cadastrar, então eu deixo só cadastrar, sem o result na frente. E CAD artigo para executar a função execute. E posso verificar se cifrão CAD artigo, se for true, então significa que conseguiu cadastrar com sucesso. Eu conto a quantidade de linhas e acesso este hífen. E simplesmente dou um eco, em seguida neste eco abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e coloco a frase artigo cadastrado com sucesso. Acrescento um CSS inline para personalizar, utilizo style, em seguida a propriedade color recebe o verde, porque conseguiu cadastrar com sucesso. E quando não conseguir cadastrar com sucesso, acessa este else, e neste else eu tenho a cor sendo vermelho, F00, erro, primeiro a palavra erro, em seguida artigo não cadastrado com sucesso. Não conseguiu cadastrar corretamente. Posso testar se realmente está cadastrando. Eu atualizo o formulário, coloco o título, sendo o título artigo 1, pego esse parágrafo, primeiro parágrafo, depois tenho o segundo parágrafo, preciso colar no editor, dou um Enter, mais um parágrafo, esse daqui eu copio todo ele e divido no formulário. No campo eu separo isso daqui em mais um parágrafo. Internamente coloco aqui abaixo a palavra Selk e quero acrescentar um link. Venho inserir um link, sendo esse endereço. Se caso você queira que seja aberto em uma nova página, você coloca o black. Mas eu não quero, ou melhor, no momento eu deixo, clico em confirmar, acrescentei o link, está neste local criado o link, e também isso daqui eu quero colocar em negrito, também quero um título, sendo este texto será o título. Copio, retorno na parte no início, dou um Enter e aqui colo e coloco que isso daqui será um título. Header, o título. Posso cadastrar? Confiro, só colocar artigo 1, clico em cadastrar, artigo cadastrado com sucesso, confiro no banco de dados, clico em procurar, exato, cadastrou o artigo corretamente com o HTML. Inclusive, posso ver aqui que está com H1, sendo o título que eu atribuí. Cadastro mais um, este vardamp eu comento, não quero mais, porque eu sei que está funcionando. Eu retorno novamente para manter preenchido somente o título, deixou, artigo 2,
E agora eu tenho o segundo, copio tudo isso daqui, Ctrl C, não ficou muito, somente esses dois eu copio, colo, quebro a linha para ter mais de um parágrafo, aqui também quebro para ter mais um parágrafo. Acrescento um título, pego isso daqui para ser um título, neste local eu coloco esta frase em negrito, está aqui, só para ter um texto diferente, e aqui eu coloco o título, título sendo H1, também acrescento um subtítulo, pego isso daqui e acrescento como um subtítulo neste local. Importante, H1 só deve ter um por página, o H2 eu posso ter quantos eu quiser, título e subtítulo. Tento cadastrar, clico em cadastrar, artigo cadastrado com sucesso, procurar artigo 2. Apresentado como utilizar esta biblioteca, mas agora eu quero listar neste local. Para listar, abro o arquivo index. Este arquivo index está incluindo a conexão com o banco de dados. Abaixo do H2, eu acrescento, abro um P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo. Eu quero listar, então para listar coloco select, selecione a coluna ID, coluna nome, a coluna não é nome, é coluna título e coluna conteúdo. São essas colunas, conferir, ID, título e conteúdo. O nome da tabela, artigos, acrescento from, indicando da qual tabela que deve retornar os artigos, faltou a letra A, e coloco para ordenar, order by, ordene pela coluna ID da forma desk. Atribuo esta query para uma variável query underline artigos, pois é mais de um artigo. Preciso preparar, primeiro pego a conexão, prepare para preparar a query que está dentro desta variável e atribuo para a variável result underline artigos. É mais de um artigo, coloco no plural. Preciso executar. Pego esta variável result, a função execute e tenho o resultado. Mais de um resultado, preciso utilizar o laço de repetição while. Toda vez que passar, vai ter os dados de um único artigo. Eu quero ler os dados que estão dentro da variável result artigos. Para isso, utilizo o fetch, em seguida PDO, fetch a sós para poder imprimir através do nome da coluna. É um laço de repetição, abro chave, fecho a chave, dou um var dump na variável linha artigo. Será que lista os artigos? Atualizo, listou ID, título e conteúdo. E o conteúdo está com o HTML. Posso dar um extract para imprimir através do nome da coluna o valor que está dentro de linha artigo, sendo um array. Primeiro dou um echo, sendo o ID do artigo. Eu dei um extract e utilizo a coluna como chave no array. Coloco uma quebra de linha. Depois do ID eu tenho o título do artigo. Também utilizo o nome da coluna como uma variável, sendo o título. Posso colocar dentro do aspas duplo, porque se eu tivesse colocado aspas simples, não poderia colocar a variável. Mais uma quebra de linha. E por último, eu tenho a parte do conteúdo. E o conteúdo está dentro da variável conteúdo, sendo o nome da coluna. Coloco uma quebra de linha. Toda vez que ele imprimir um artigo, deve colocar um traço, sendo HR. Confiro como que está ficando. Exato. ID, título e o conteúdo. Tenho o título do artigo, sendo no conteúdo. No conteúdo eu tenho o título e o subtítulo. Inclusive, aqui, isso aqui já é título, vai ser um H1. Então, neste local eu não posso utilizar novamente o H1. Eu utilizei.
mas está errado, porque eu não posso utilizar duas vezes o H1. Mas isso aqui não é muito importante. Essa parte que eu estou citando não interfere nada no tutorial. É só para reforçar para vocês lembrarem que o H1 deve ser utilizado uma única vez. Não pode utilizar mais de uma vez pela página, senão você será penalizado pelos buscadores. Tenho sendo subtítulo, os dois parágrafos, subtítulo, mais dois parágrafos, a mesma coisa aqui. Inclusive, eu tenho o link. Será que está funcionando o link? Exato, funcionou o link e ele abriu em uma nova página, porque eu coloquei target para abrir em uma nova página. Listar também está funcionando. Eu consegui apresentar para vocês que está imprimindo corretamente o valor que está salvo no banco de dados. Retorno no cadastrar e agora eu tenho mais uma funcionalidade. Por isso que eu citei para você. Não tenha medo de documentação. Sempre confira a documentação. Eu tenho aqui a parte do plugin. Aqui na parte de plugin eu tenho vários plugins que eu posso utilizar. E onde que está esses plugins? Caso eu retorne no gerenciador de arquivos, venho neste diretório, eu tenho plugin. Mas antes do plugin, eu posso colocar o idioma. Sim, primeiro o idioma. Então, eu retorno na documentação, eu quero colocar o idioma. Dou um Ctrl F, pesquiso por Lang, indicando que eu quero trabalhar com idioma, localização. Acrescento este script, copio o mesmo e acrescento no cadastrar, abaixo deste script, sempre abaixo dele. Ele está em qual local? Não está dentro do JS. Está, eu apago todo o caminho, começo do zero. Eu tenho esse diretório, dou um Ctrl espaço, apresenta que eu tenho esse diretório, depois o diretório de idiomas, eu quero o português, começo a digitar, eu tenho português Brasil minimizado, compactado, então você precisa utilizar o compactado, ocupa menos espaço. Indiquei qual idioma, agora eu preciso colocar a propriedade Lang, em seguida o idioma que eu quero utilizar. Isso aqui abaixo. Isso deve ser acrescentado dentro do objeto, dentro deste objeto. Abaixo deste objeto, vírgula para separar esta propriedade relacionada ao idioma e a propriedade dos botões. Eu estou utilizando português Brasil. Altero FR francês para o português Brasil. Confiro como que está ficando, dou um Ctrl F5, venho em link, agora está criar link. Lembram que anteriormente estava create e aqui remove? Agora está criar link e remover link. Está em português. E, inclusive, no gerenciador de arquivos, eu posso excluir para não ficar ocupando espaço. Eu apago, cadê o português? Está aqui. Tudo antes, seleciono Ctrl Shift Home, para excluir todos estes arquivos, só sobrou o português Brasil para a parte superior, seleciono Ctrl Shift Enter para selecionar os abaixo e deixo somente português Brasil. Assim eu consigo diminuir a quantidade de arquivos. Apresentei em relação ao idioma, agora sim, eu tenho o diretório plugin e nesse diretório eu posso utilizar color, emoji, fonte, entre outras funcionalidades. Retorno então na documentação, agora sim, venho em plugin e tenho um exemplo como utilizar. Eu quero utilizar, descer um pouco abaixo, colors, não. Qual que eu posso utilizar? Conferir emoji. É isso aqui que eu quero. Então, copio emoji, retorno na documentação, dou um Ctrl F, Ctrl V, tenho aqui o emoji. É ele que eu quero utilizar para apresentar para vocês. Primeiro, preciso importar o plugin, este plugin, retorno no editor e acrescento abaixo do idioma. Apago este endereço. Ah, não, é primeiro o CSS. É o CSS, confiro, minimizo aqui, é o CSS? Sim, é o CSS. Então, o CSS eu coloquei no lugar incorreto. CSS aqui na parte superior, abaixo deste aqui.
apago o endereço e começo do zero. Dou um Ctrl espaço, tenho esse diretório, depois tenho o diretório de plugins, eu quero utilizar esse diretório. E também será o compactado, sendo este CSS. Eu abri o CSS, não é o CSS que eu preciso acrescentar. Dou um Ctrl espaço novamente, acesso esse diretório e em seguida o CSS compactado. Observem bem o endereço. Também tenho a parte do JavaScript. Copio o JavaScript do plugin e colo neste local. Somente o endereço está incorreto. Eu apago, dou um Ctrl espaço, acesso esse diretório, depois o diretório de plugins. Quero utilizar o emoji, em seguida sendo JS. Incluir os arquivos, retorno no navegador, atualizo, dou um Ctrl F5 para recarregar, não está apresentando, porque eu não indiquei para que seja apresentado. Dentro do btn, acrescente o botão emoji. Posso acrescentar o botão porque acrescentei o JavaScript e também acrescentei o CSS. E posso colocar aqui no final. Você pode colocar onde você quiser, no meio ou no início, eu coloco no final. Atualizo e tenho o emoji. Pego aqui um texto, posso pegar esses dois parágrafos, colar, quebro a linha e aqui também quebro a linha. E internamente coloco um emoji, por exemplo, neste local. Vamos ver qual que eu posso utilizar. Utilizo este daqui, o cifrão. Está aqui, coloco o nome, artigo 3 e clico em cadastrar. Cadastrou corretamente. Confiro no listar, venho em listar e tenho o emoji. Eu apresentei somente um plugin, este plugin, mas você pode utilizar todos esses outros plugins, seja relacionado ao tamanho da fonte, font family, o tipo de fonte que você quer utilizar, entre outros plugins que tem aqui. Portanto, apresentei como utilizar esta biblioteca para acrescentar o editor. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.